Agora vamos falar de uma das variáveis mais importantes para a redução de gordura abdominal e geral no teu corpo, que é a nutrição. Prazer, eu me chamo Pedro Arthur, sou personal trainer há mais de 15 anos, sou estudante de nutrição, tenho mestrado na área da bioquímica e sou especialista no processo de emagrecimento. No vídeo de hoje eu vou te mostrar estratégias poderosíssimas da nutrição para você colocar em prática aí e acelerar os seus resultados. Vamos sair um pouco dessa mesmice que a gente vê por aí. Aqui eu vou te mostrar estratégias que de fato vão gerar resultados interessantes aí no teu processo de redução de gordura. Aqui a gente vai falar sobre dois momentos. Vamos falar sobre alimentação e suplementação, e dentro da alimentação nós vamos falar sobre quantidade de calorias, vamos falar sobre perfil dos alimentos, ou seja, a qualidade dos alimentos e o horário de ingestão desses alimentos. Bom, a gente tem que partir do princípio que o emagrecimento ele é baseado em um déficit de calorias. Pedro, tu já está complicando as coisas. O que é déficit de calorias? É muito simples. Nós consumimos calorias, energia de modo geral, através da alimentação, e nós gastamos essas calorias, essas energias, através da atividade física e através do funcionamento natural do nosso corpo, do batimento do nosso coração, da atividade do nosso cérebro, da digestão dos alimentos. E da mesma forma, a gente gasta calorias caminhando para fazer as coisas da nossa rotina, subindo escadas, fazendo exercícios físicos programados dentro da academia, ao ar livre e assim por diante. Então, nós consumimos calorias e gastamos calorias. O déficit de calorias significa que você consumiu menos calorias do que você gastou ao longo do dia. Então você gastou mais calorias. Por exemplo, somando exercício físico, atividade física e o teu metabolismo de modo geral, o funcionamento do teu corpo, digamos que você gastou 2.500 calorias em um dia. Somando todos os alimentos que você consumiu nesse dia, você consumiu ali 2.000 calorias. Então você teve um déficit de menos 500 calorias. Você gastou 2.500 e consumiu 2.000 calorias. Deu uma continha ali básica, menos 500 calorias. Isso é uma condição favorável para o processo de emagrecimento. As pessoas nesse exato momento estão ganhando peso, ganhando gordura corporal, o peso através da gordura corporal, porque elas gastam poucas calorias e consomem muitas calorias. Isso está relacionado com a quantidade de alimentos que as pessoas comem. E a gente nem está falando sobre qualidade. Às vezes a pessoa até come coisas saudáveis, só que ela não consegue ingerir na quantidade adequada para ela. Isso é um dos principais erros cometidos pela maioria das pessoas. Eu tinha um aluno que ele pesava 110 quilos. E ele começou comigo a orientação e ele falou assim, cara, eu não sei porque eu engordo, eu só como coisa saudável, como fruta, eu como legumes, eu como proteínas de modo geral, proteínas magras. Ah, é? No teu café da manhã tu come o quê? Ah, eu como 5 bananas, 3 pedaços de pão integral, 3 ovos, um suco e um café. Teoricamente são coisas saudáveis, mas olha a porção de coisas que ele come, a quantidade de cada um deles. Então, a quantidade, por mais que sejam alimentos saudáveis, ela vai conter calorias. A banana, por exemplo, é uma das frutas que tem mais calorias, depois da uva e enfim. Mas ela é uma das frutas que tem muitas calorias. Se você comer 3, 4 bananas só pela manhã, tu já vai estar consumindo uma bomba de calorias. Só ali nessa refeição dele, ele consumiu umas 500 a 600 calorias. Isso é uma quantidade de calorias, por exemplo, que é para uma refeição principal. E dependendo da refeição principal, do perfil que você faça dos alimentos, para tu chegar em 600 calorias, tu tem que consumir muita coisa. Por exemplo, no meu almoço aqui, eu como 200 gramas de peixe assado na air fryer, consumo 100 gramas de legumes cozidos, consumo 50 gramas de arroz e um fio de azeite. Isso dá 450, 500 calorias e é um prato imenso para você atingir 200 gramas de peixe assado. É muita coisa. Então, a quantidade de alimentos que a gente come, por mais que sejam alimentos saudáveis, é fundamental nesse processo. Quanto de calorias uma pessoa que pesa ali seus 70, 80 quilos precisa consumir em um dia? Geralmente as evidências científicas apontam que você consumir entre 1.500 e 2.000 calorias por dia pode ser uma alimentação interessante para a maioria das pessoas que buscam emagrecer de forma saudável. E vamos levar em consideração que emagrecer de forma saudável está dentro de 2 a 4 quilos por mês. Quilos de gordura, certo?
Então, se você perde de 2 a 4 quilos de gordura por mês, você está dentro do que as evidências científicas preconizam como um emagrecimento saudável. Se você quer emagrecer, eu quero emagrecer 10 quilos num mês, sabe que isso não é uma condição saudável para o teu corpo e muito menos para a tua mente. Tem um estudo mostrando que quanto mais rápido as pessoas perdem o peso, mais rápido elas reganham esse peso. Mas isso é um outro papo. É um papo de manutenção. Aqui a gente está falando primeiro sobre emagrecimento, que é o primeiro desafio. E vou falar para vocês que buscam emagrecimento. O maior desafio, para ser bem sincero, não é emagrecer no primeiro momento. O maior desafio é se manter magro. 8 em cada 10 pessoas reganham todo o peso que perderam no seu processo de emagrecimento em até 2 anos. Isso porque elas não criaram estratégias para se manterem magras, certo? Uma das estratégias para você se manter magra em longo prazo, depois de 2 anos e não reganhar o peso, é você ter um emagrecimento mais gradativo. Não é ter um emagrecimento muito rápido, 10 quilos em um mês, 10 quilos no segundo mês. Isso porque o teu processo de transformação fisiológica, ele tem que acompanhar também um processo de transformação emocional. A gente tratou isso lá no primeiro vídeo, sobre a mentalidade. É muito difícil você mudar o teu comportamento em 30 dias, em 60 dias. Às vezes uma pessoa vai mudar um comportamento de fato, vai instaurar um novo comportamento nela depois de 3, 4, 5 meses. E depois de 3, 4, 5 meses, a pessoa emagreceu de 10 a 15 quilos, seguindo religiosamente treinos e alimentação saudável, equilibrada, entendeu? Fazendo todas as tarefas da mentalidade que eu passei para vocês no primeiro vídeo. Então, assim, uma das estratégias para vocês se manterem magras é serem mais gradativas nesse processo de emagrecimento. E para vocês se manterem saudáveis nesse processo de emagrecimento, ele tem que ocorrer de mais ou menos 2 a 4 quilos. Pode ser que em algum momento você vai perder um pouco mais de peso, não necessariamente é a gordura corporal, mas você perder um pouco de inchaço também. Geralmente as pessoas também que estão acima do peso, elas estão muito retidas. Então, só o fato de você controlar a tua alimentação, controlar a ingestão de calorias que você tem no dia a dia, você vai também dar uma desinchada e isso vai te proporcionar uma redução de peso maior também. Mas digamos que em quilos de gordura corporal de 2 a 4 quilos é o essencial. E para você que acha que é pouco, eu te desafio a você perder 4 quilos por mês durante 3 meses, perder 12 quilos, bater uma foto do antes e bater uma foto do depois e você perceber o quanto você mudou reduzindo 12 quilos. Às vezes as pessoas elas não têm muita noção do que é 10 quilos de gordura. Cara, você emagrecer 10 quilos, você vira praticamente uma outra pessoa, cara. Se você tiver sobrepeso, você fica com um peso normal. Se você tiver obesa, você entra num sobrepeso indo para um peso normal. Então, muda muita coisa. Não só esteticamente falando, mas o teu perfil bioquímico do teu sangue muda, triglicerídeo reduz, o HDL, que é uma proteína que está relacionada com a proteção do coração, ela aumenta, chamado de colesterol bom, né? Mas é uma proteína, na real, é uma lipoproteína. O que mais? O açúcar diminui, marcadores inflamatórios reduzem. Então, o teu perfil sanguíneo também melhora quando você reduz 10 quilos, pô. Então, não é só uma mudança estética. Beleza? Então, a quantidade de calorias é muito importante para esse teu processo fluir. Certo? E consumir entre 1.500 a 2.000 calorias, para a maioria das pessoas, vai funcionar muito bem. Geralmente, se você for buscar mesmo um nutricionista, mas, enfim, se você for buscar um nutricionista, ele vai te prescrever uma dieta de 1.500, 1.800 calorias, digamos assim. Certo? Eu acho que é uma média boa. Como é que você vai quantificar isso? O nutricionista, especificamente, ele vai quantificar para você, a Maria vai precisar consumir 1.500 calorias. Então ele já tem mais ou menos uma tabela nutricional de quanto cada porção de alimentos contém em calorias. 100 gramas de arroz possui X gramas de calorias. 200 gramas de carne contém X gramas de calorias e assim por diante. Ele vai fazer essa conta em todos os alimentos, somando tudo isso ao longo do dia vai dar 1.500, 1.600 calorias. Certo? Quando a gente fala em quantidades também, a gente não está falando só sobre calorias, mas a gente está falando sobre
quantidades de macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Proteína, carboidratos e lipídios, que são as gorduras. As proteínas, elas são fundamentais também para o teu processo de emagrecimento fluir de forma mais saudável e de forma mais rápida. Quando a gente pensa em quantidades para o processo de emagrecimento, eu não estou só pensando em, vou consumir 1.500 calorias e dane-se qual é o perfil dos alimentos que eu vou consumir essas calorias. A gente vai estar falando sobre qualidade também desses alimentos, que é importante. Toda vez que você estiver em busca de um emagrecimento, ou de ganho de massa muscular também, você vai ter que tomar muito cuidado com a ingestão de proteínas na tua dieta. E o cuidado que eu falo não é para você consumir muito, é para você consumir na quantidade adequada. Porque geralmente as pessoas consomem pouca proteína. As pessoas deixam de comer proteínas para comer os carboidratos, para comer só verduras e legumes, achando que a proteína vai engordar, a carne vai engordar. Muito pelo contrário. Quando a gente consome um alimento, o nosso corpo gasta calorias para digerir esses alimentos. Adivinha só qual é o tipo de alimento que o nosso corpo mais gasta calorias para digerir? Pois é, são as proteínas. As evidências mostram que para um emagrecimento ocorrer de forma saudável, consumir entre 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia é o mais adequado. Isso para ganho de massa muscular também. Então, se eu peso 70 quilos, eu preciso consumir mais ou menos 140 gramas de proteína por dia. Levando em consideração que 100 gramas de carne possui 30 gramas de proteína. 100 ml de leite possui 5 gramas de proteína. 100 gramas de queijo possui 7 gramas de proteína dependendo do queijo. 10 gramas de proteína dependendo do queijo. 3 ovos possuem 12 gramas de proteína. Então, não é, eu preciso consumir 140 gramas de proteína, eu comi 100 gramas de carne moída no almoço e já foi quase tudo, eu só preciso consumir mais 40. Não. Em 100 gramas de carne moída, você vai ter cerca de 25 a 30 gramas de proteína. Porque a carne em si, ela não é feita só de proteínas, né? Tem gordura, tem água, tem um monte de coisa lá dentro. Então, você vai ter que quantificar essa quantidade aí de proteínas na sua dieta também através dessa relação de proteínas em cada alimento. Isso é fundamental. A proteína vai ser a matéria-prima para o desenvolvimento de outras estruturas que fazem parte para o teu processo de emagrecimento fluir. Outras proteínas, digamos assim, no teu corpo. Então, o perfil dos alimentos ele é fundamental. Consumir menos produtos industrializados, consumir mais proteínas, sendo que a quantidade de proteínas tem que ser mais ou menos o dobro do teu peso atual, em gramas no caso, né? Você vai consumir 2 gramas por cada quilo de peso corporal que você tem. Ou se você estiver muito acima do peso, essa é uma sacada excelente. Se você estiver muito acima do peso, você vai consumir 2 gramas de proteína baseado no peso que você quer atingir. Então eu peso 90 quilos hoje, só que eu quero chegar nos próximos 3 meses eu quero chegar em 75. Não é também aquele objetivo que tu tem lá daqui a um ano, né? É um objetivo próximo, nos próximos 3 meses. Então eu quero perder 15 quilos nos próximos 3 meses, ou nos próximos 4 meses. Então eu quero sair de 90 para 75. Então essa conta da grama de proteína vai ser baseada no peso que você quer atingir. Então 75 que eu quero atingir, 2 gramas de proteína por cada quilo de peso, 150 gramas de proteína por dia você vai ingerir. Aí você vai dividir ao longo do dia. Eu vou consumir 30 gramas no almoço, 30 gramas no café da manhã, 10 gramas no lanche da manhã, 60 gramas no almoço, 30 gramas no lanche da tarde, 30 gramas no jantar. Certo? Então, você dividir, fracionar essa quantidade de proteínas ao longo do dia também é muito interessante, porque a proteína também vai te ajudar na saciedade ao longo do dia. Evita você consumir um alimento que só tem carboidrato. Eu vou lanchar. Qual é o meu lanche da tarde? Suco com a bolachinha de água e sal. Putz, isso é um péssimo lanche. Qual é um lanche bom? Iogurte com aveia e um pedaço de uma banana ou uma maçã, entendeu? No iogurte, tu vai ter uma fonte de proteína, dependendo do iogurte, você pode até consumir 10 gramas de proteína. Você vai ter a aveia, que vai te dar saciedade, vai ajudar na tua motilidade intestinal, vai ajudar na saúde intestinal de modo geral. As bactérias do teu intestino também vão se favorecer com o consumo de fibras, iogurte e assim por diante.
E você vai estar consumindo também vitaminas através da fruta, você vai estar consumindo fibras também através das frutas, carboidratos saudáveis e assim por diante, certo? Tenta, e aí falando mais sobre esse perfil dos alimentos, a qualidade dos alimentos, tenta fazer com que a tua dieta seja a mais natural possível. Evita industrializados na tua dieta. Ah, e o iogurte não é industrializado? É, mas entre comer tomar suco e comer um biscoitinho de água e sal e comer um iogurte com aveia e uma maçã, pô, tu vai no iogurte com a maçã e a aveia, porque é muito mais saudável. Tu vai estar indo ali para um iogurte mais natural, por exemplo. Porque por mais que ele passe por um processo de industrialização, mas não é um hiper industrializado, entendeu? Como uma bolacha de água e sal, que, putz, é o máximo da industrialização possível. Então, reduzir o máximo possível, digamos, da industrialização dos teus alimentos. Fechou? E quando a gente fala em horários, a gente entra em uma área da biologia que é a cronobiologia. Levar em consideração também os horários do dia para a gente se alimentar. Tem um protocolo de alimentação chamado de alimentação com restrição de tempo. Vem se analisando na ciência que compreender a maior parte da alimentação entre a manhã até o final da tarde, início da noite, pode favorecer mais o emagrecimento do que você consumir a maior parte das calorias depois do meio do dia para o final. Isso porque o teu corpo ele vai reduzindo a atividade, vai gastando menos calorias ao longo do dia, porque você vai estar se preparando para um momento de sono, de dormir. Então, dormir com a barriga cheia, além de reduzir o gasto de calorias, ou seja, você vai dificultar mais essa digestão desses alimentos, você vai prejudicar o seu sono também. E como a gente sabe, eu mostrei para vocês no vídeo 2, no vídeo passado, uma das estratégias de higiene do sono é não você comer muito antes de dormir. Então, preferencie comer a maior parte dos seus alimentos entre a manhã e o final da tarde, início da noite. Ah, Pedro, mas eu não consigo, eu já tentei. A alimentação ela é completamente adaptável, o nosso corpo ele é completamente adaptável. Você simplesmente, se você se forçar a mudar o teu padrão alimentar para comer mais de manhã ao longo do dia, até o final da tarde, uma hora ou outra você vai se adequar. Uma hora ou outra você vai criar esse hábito. Além de ser cientificamente comprovado, eu particularmente já fiz várias alterações de rotina alimentar na minha vida. Tudo vai depender da rotina alimentar que tu quer criar. Ah, eu não consigo comer de manhã, já tentei. Claro, tu enche teu bucho antes de dormir de alimento, não tem como, pô. Agora passa assim, se força a passar assim uma semana sem comer menos à noite para ver se tu não vai acordar com fome e querer comer quando tu acordar. O que acontece é que tu já tá num padrão repetitivo tão grande de comer muito à noite que tu não vai sentir fome ao acordar, pô. Entendeu? Então, uma outra estratégia poderosíssima, não só para as pessoas que querem emagrecer, mas para pessoas que querem reduzir quantidade de açúcar no sangue, diabéticos tipo 2, por exemplo, pessoas que querem reduzir a pressão arterial ao acordar pela manhã, tentem consumir a maior parte dos alimentos entre manhã e o final da tarde e início da noite. A alimentação bem reduzida à noite, uma porção muito pequena à noite, tanto no jantar quanto na ceia, e você vai ver excelentes resultados. Beleza? Então aqui a gente falou sobre quantidade, qualidade e horário da alimentação. Tem uma outra variável interessante para quem quer acelerar a redução de gordura abdominal e geral no seu corpo, que são alguns suplementos. Os suplementos eles entram para dar um plus na tua alimentação. Lembra que eu falei que é importante a gente atingir uma quantidade mínima de proteínas todos os dias? Que fica mais ou menos entre 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia? Pois é, às vezes fica muito difícil bater essa cota de proteínas todos os dias, comendo alimentos sólidos sempre. O que eu faço aqui, por exemplo? Eu tomo um shake de proteínas, um whey protein, que é uma proteína derivada do soro do leite. Eu pego uma dose do whey, bato com uma banana. Às vezes o que eu faço que fica muito bom também, eu compro uma polpa de fruta, por exemplo, de manga. Compro uma polpa de fruta de manga no supermercado, que é um pacote que vem com vários filetinhos de 100 gramas de polpa de fruta de manga. Coloco no liquidificador, coloco uma dose de whey, às vezes eu posso colocar uma banana também, se eu quiser, e um pouco de leite. Bato, cara, fica incrível. O meu whey protein, ele é de baunilha, então ele é um gosto mais neutro. Cara, fica incrível. Fica uma vitamina assim deliciosa
que, sem dúvida, além de te nutrir de forma adequada, ainda vai diminuir aquela necessidade por doce que você tem após a alimentação, após um almoço, após um jantar. Eu faço isso aqui frequentemente. Eu janto e, putz, bate aquela vontade de comer um doce, aí eu faço um copo desse. A quantidade que tu faz com uma polpa dessa de 100 gramas dá para 2 copos tranquilamente, 2 pessoas tomam. Aqui em casa toma eu e minha esposa. Então, além de nutrir bem, ainda vai tirar aquela vontade de comer um doce assim após uma refeição principal. Então, a suplementação de proteína, para a maioria das pessoas que não tem muito esse tempo de preparar comida ou levar um lanche mais elaborado para você fazer no meio da manhã ou no meio da tarde, entra assim como uma estratégia fenomenal nesse processo, para você atingir a tua quantidade de proteínas ao longo do dia. Fechou? Uma outra estratégia suplementar que as evidências científicas vêm apontando como favorável para o processo de emagrecimento é a ingestão de creatina. Creatina é um dos suplementos mais validados cientificamente, já foi estudado há mais de 50 anos, tem vários estudos mostrando que a suplementação de creatina pode favorecer o teu rendimento no exercício físico e, consequentemente, acelerar o teu processo de emagrecimento. Tem alguns estudos já agora avaliando o efeito dela diretamente no processo de emagrecimento, sobre a quantidade de gordura corporal, sobre estruturas que favorecem a queima da gordura, como as mitocôndrias, mas ainda faltam mais estudos para saber essa influência direta, certo? Desculpa. Essa influência direta, mas essa influência indireta te proporcionando mais performance física nos exercícios cardio, nos exercícios de musculação, isso já está bem catalogado na ciência. E as pessoas que querem acelerar o seu processo de emagrecimento têm que suplementar creatina. Ela é boa também, olha, para a mente. Te deixa com melhores escolhas de modo geral, reduz depressão, reduz ansiedade. Então, de forma indireta também, olhando para a tua mente, a creatina vai favorecer o teu processo de emagrecimento. Eu diria que esses 2 suplementos, tem alguns outros, mas a gente ainda precisa de mais evidências para eles. Eu poderia falar do Morosil também. É um outro suplemento poderoso. É um extrato de uma laranja italiana. E alguns estudos têm mostrado que esse extrato, e eu acho que você consegue encontrar até em algumas farmácias de manipulação. O Morosil, ele é um extrato de uma laranja que cresce na beira de um vulcão, do vulcão Etna, se eu não estou enganado, lá na Itália, na Sicília. E ela tem uma propriedade também antiobesogênica. Ela reduz a quantidade, o tamanho das células de gordura, principalmente as células de gordura visceral, essa que fica na cavidade abdominal. Tem alguns estudos já mostrando o efeito positivo da suplementação de Morosil no processo de redução de gordura visceral. Então, eu diria que esses 3 suplementos aí são excelentes. O Whey Protein, a creatina e o Morosil. Então, aqui a gente falou nesse vídeo sobre o perfil dos alimentos, a quantidade dos alimentos e o déficit calórico, o horário de ingestão de alimentos e também de 3 suplementos poderosos que vão te ajudar aí no processo de emagrecimento. Se você curtiu, não deixa de deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo. Aguarde ansiosamente que o último vídeo dessa série da Semana da Fórmula Anti-Pochette, ele vem poderosíssimo. Eu vou mostrar todas as estratégias de treinamento que eu utilizo aqui com os meus alunos, seja no treinamento cardio, na musculação, para acelerar especificamente a redução de gordura abdominal e a redução de gordura geral, tá bom? Deixa um comentário aqui, deixa um like, compartilha com teus amigos esse vídeo também. Beijo grande, a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau.